Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos do Brasil e do exterior. No vídeo de hoje, vamos trazer o nosso comparativo com 9 fundos imobiliários da área de logística. E fizemos uma enquete recentemente, né, perguntando a vocês ali qual o tipo de ativo que gostariam de ver como último vídeo aqui do canal. Então a gente vai fazer um mega comparativo analisando mais de 6 milhões de metros quadrados de imóveis e vamos trazer algumas informações que eu pelo menos não tinha visto até então na, em vídeos ou divulgadas, né? Então a gente compilou vários dados, trouxemos informações dos relatórios, informes trimestrais, mensais dos fundos imobiliários e fizemos comparativos entre esses 9 fundos de logística. Fique aqui com a gente até o final, certamente irá encontrar informações bem interessantes a respeito desse setor. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vamos começar então com uma visão geral do mercado de fundos imobiliários de logística no Brasil, né? Então, dentro desses 9 fundos imobiliários, que são os 9 maiores da Bolsa, fizemos um levantamento de todos os imóveis, localização, inadimplência, vacância e estamos colocando aqui, né, começando o vídeo. Então, foram 6,15 milhões de metros quadrados, que somam todos os imóveis destes fundos. Começando na região norte, então temos Belém e Manaus, né, com galpões, né, somam aí 115 mil metros quadrados, vacância de 7,1%. Os fundos imobiliários que possuem ativos nessas cidades são o VILG 11 e o HSLG 11. Indo para o Nordeste, o destaque para a região de Recife, né, o entorno ali de Recife, que tem uma área bem maior de galpões ali, né, imóveis da área de logística. São 629 mil metros quadrados no total, uma vacância de 4,9%. E dos 9 fundos, a gente tem 7 que apresentam imóveis nessa região. Indo para o agronegócio, a região centro-oeste, né, são 158 mil metros quadrados, vacância zero. E temos imóveis no HGLG 11 e no GGCR 11. Então, pegando essas três regiões, né, a gente já consegue ter uma noção tanto de porte quanto de vacância, né, dos imóveis ali que compõem os principais fundos de logística da Bolsa. Partindo para a região sul do país, né, começando ali com o Paraná, temos imóveis tanto na região metropolitana de Curitiba, né, a maior parte, né, e imóveis também no interior do Paraná. São 290 mil metros quadrados, vacância zero. 4 fundos possuem ativos nesse estado: LVBI, BRCO, GGRC e HSLG. Descendo um pouco mais, Santa Catarina, principalmente o norte do estado e região do litoral ali, né? A gente tem aquela região aí próxima a Navegantes, Joinville, Blumenau, né? Com uma concentração ali, né, de ativos. São 144 mil metros quadrados, vacância de 0,1%. HGLG, BTLG, XPLG e GGRC são fundos que possuem imóveis em Santa Catarina. Rio Grande do Sul, principalmente ali a região de Porto Alegre, né, mas também lá no sul, em Pelotas, né, temos também ativos. São 319 mil metros quadrados, vacância zero, XPLG, BRCO, VILG, GGRC e GARI 11 são os fundos que possuem ativo nesse estado. Então, a região sul, como tem uma concentração maior do número de imóveis, a gente entrou um pouco mais no detalhe. Agora vamos para a região sudeste, e aí vale a pena uma informação um pouco mais detalhada, já que é a região que concentra ali a maior área dentro desses ativos, né? Dando um zoom agora no mapa, né? A região de Vitória, no Espírito Santo, 149 mil metros quadrados, vacância zero, XPLG e VILG são fundos que possuem ativos, né, nessa região.
No Rio de Janeiro, temos aí 336 mil metros quadrados, o destaque é para a região metropolitana do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, né? Vacância mais elevada, 8,6%, HGLG, XPLG, BRCO e VILG são fundos que possuem imóveis nessa região. Vamos falar agora de Minas Gerais. Então, Minas Gerais tem três grandes centros, né, de imóveis, né? A gente tem a região metropolitana de Belo Horizonte, né, Betim principalmente. Temos o Triângulo Mineiro, com destaque ali para Uberlândia. E temos também o sul de Minas, que basicamente, né, é a ligação entre Belo Horizonte e São Paulo. Temos aí uma concentração de ativos logísticos muito grandes ali nessa região, né? Então, região metropolitana de Belo Horizonte tem 459 mil metros quadrados, com 2,2% de vacância. E se a gente somar Triângulo Mineiro com sul de Minas, tem 618 mil metros quadrados, com zero de vacância. Todos os fundos, exceto o GARI 11, possuem ativos em Minas Gerais. Então, dá para ter uma ideia do porte, né, do quão grande é nesse ramo logístico ali, né, o estado de Minas Gerais, em comparação com outros, né? E agora vamos partir para São Paulo, que é sim o principal polo logístico do país. Ampliando um pouco mais o mapa, vamos falar então do estado de São Paulo. Temos aqui o destaque para a região metropolitana de São Paulo, né, o São Paulo em torno, com 1,5 milhão de metros quadrados, 1,3% de vacância. Todos os fundos possuem ativos nessa região. É a principal região, é a região de maior densidade, de maior população, maior PIB, então faz todo sentido, né, que seja concentrada aí nessa região os galpões logísticos. Indo um pouco mais para o interior, a gente tem a região metropolitana de Campinas, né? Que tem 808 mil metros quadrados, são 4,5% de vacância. Temos o HGLG, BTLG, XPLG, BRCO e GGRC, com imóveis nessa região. Na prática, né, Campinas e São Paulo são duas cidades aí com 100 quilômetros de distância uma da outra. A gente pode dizer que é quase como se fosse uma região só, né? Mas são realmente muito próximos e uma concentração muito grande de galpões logísticos. E o restante aqui, que eu chamei simplesmente de interior de São Paulo, que pega ali desde o Vale do Paraíba até as cidades além Campinas ali, né, mais para o interior, Ribeirão Preto, São Carlos, Araçatuba, Sorocaba, né, essas outras cidades ali que apresentam imóveis e logística, são 616 mil metros quadrados, 10,1% de vacância, uma vacância bem mais elevada. BTLG, HGLG, XPLG, GGRC, GARI e HSLG são os fundos que possuem imóveis nessa região. Então, essa primeira parte do vídeo serviu para dar para vocês aí uma visão geral desse mercado ali de galpões logísticos, olhando os principais fundos da bolsa, os maiores fundos, né? Pegando aí uma área bastante relevante em termos de área bruta locável, né? Chegando aí a mais de 6 milhões de metros quadrados. E dentro de toda essa área, né, que a gente identificou, vamos falar agora dos maiores ativos. Então, o maior galpão que temos ali, que compõe o portfólio desses fundos, é o Americanas Uberlândia, no Triângulo Mineiro, são 200 mil metros quadrados. Ele pertence ao GGRC. Depois temos ali o CD Leroy, em Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana de Recife, né? 183 mil metros quadrados, pertence ao XPLG 11. E em Piracicaba, no interior de São Paulo, 149 mil metros quadrados, temos um galpão XPLG 11 também. Dá para ter ideia, né, a vacância, né, exceto o de Recife e o no interior de São Paulo, Arujá, São Paulo, com vacância de 16,2%. Os demais aí apresentam zero vacância, né? São galpões muito bem localizados, né? E que têm uma boa
atratividade. Vamos falar também dos piores ativos do fundo, desse portfólio geral, né? Principalmente aí, olhando a ótica da vacância, a gente tem aqui a lista de todos os ativos que têm mais do que 10% de vacância, né? Então temos alguns exemplos ali com vacância bem elevada, 33% na BTLG, lá de Cabreúva, São Paulo, 32% em Itupeva, do HGLG. Mas temos aqui a lista, né, e a localização de todos os ativos ali que apresentam um patamar maior de vacância. E aqui temos ativos também que possuem inadimplência, né? Então o LVBI 11 tem um ativo aí com inadimplência um pouco mais alto e o HGLG também tem um galpão lá em Betim com um patamar de inadimplência um pouco mais elevado. Então dá para você ter uma ideia dos ativos ali, né, um pouco em situação um pouco mais complicada nesse momento. Agora vamos falar sobre a ótica de receita desses fundos, né? Então nessa tabela aqui, deixa eu explicar rapidamente todos os termos que eu usei aqui na composição da tabela. Então temos ali em cima ativos, então é o valor declarado no balanço de cada fundo ali dos ativos, né? Então temos fundos ali que tem imóveis, tem outros fundos imobiliários, CRIs e renda fixa. Eu decidi separar dessa categoria de ativos justamente para a gente poder fazer uma comparação um pouco mais fiel entre eles. A receita mensal que os imóveis, fundos imobiliários, CRIs e renda fixa geraram no último mês, e o yield anual dos imóveis, fundos, CRIs e renda fixa, ou seja, o yield nada mais é do que a receita mensal vezes 12 dividido aí pelo valor declarado de cada ativo. E com isso a gente consegue fazer uma comparação pegando os 5 maiores fundos de imediato, né? Depois a gente olha os outros 4, né? A gente consegue identificar ali, né? O HGLG11 e o XPLG11 em especial, né? Eles têm um yield bem mais elevado, né? O BRCO também, né? Bem mais elevado do aluguel dos imóveis, ou seja, os imóveis eles estão com contratos de aluguel ali gerando uma rentabilidade mais interessante. O BTLG e o LVBI eles estão num patamar um pouco mais baixo, né? Se a gente fizer essa comparação do yield. Ou seja, o que a gente quer olhar assim, o dinheiro que teoricamente está investido, teoricamente, porque o valor lá declarado do ativo é uma avaliação, né, de quanto vale esses ativos, né, atualizado a cada ano, e a receita que esses ativos conseguem gerar mensalmente. Seria o seu caso, por exemplo, se fosse comprar uma casa e colocar ela para alugar, quanto você investiu na casa, quanto essa casa vale a cada ano ali, vai acompanhando e quanto ela está te rendendo por ano ali de aluguel. Então é mais ou menos essa a ideia. Ajuda a dar uma visão bem interessante ali de comparação desses fundos, né? Então vale a pena, né? Estou passando um pouco rápido, mas vale a pena se você tiver interesse até pausar o vídeo, né? Olhar em detalhes a tabela, ver os números que acha interessante ou às vezes algum fundo que faça parte da sua carteira também. Seguindo então pela ótica das receitas, né, temos aí os outros 4 fundos imobiliários, né, a mesma lógica comentada antes. É interessante observar, né, o GARI 11, né, ele tem um valor de ativo bem mais baixo e o yield, né, bastante elevado por conta disso, né. Os outros ali ficam na casa de 8,2 a 8,9% esse yield anual dos imóveis. Então é isso que são esses os valores, né? Dá para se ter uma ideia então da média de yield que o investimento em imóvel logístico nos permite dar, né? Em termos de receita. Esses dados aí são dados divulgados dos fundos, foram só planilhados e consolidados aqui de forma a dar essa visão para vocês, né? Vamos falar agora das despesas do fundo, né? Então, temos aqui uma visão dos ativos, né, de todos os fundos.
o valor da dívida de cada fundo, os indexadores, né, IPCA, CDI, e a taxa sobre o indexador, né? Então, o XPLG, que ele tem uma combinação de CDI com IPCA, né? Cada um aí a sua taxa. A receita total do fundo, mensal, e o seu custo financeiro mensal. Então, com isso, a gente consegue ter uma ideia do custo financeiro sobre a receita. Então, pegando o exemplo do HGLG 11, então 11,8% daquilo que ele recebe de receita total, ele gasta como custo financeiro para pagar esses empréstimos, né, e juros das dívidas, e embaixo a dívida sobre os ativos. Então, o valor da dívida, 640 milhões sobre 6.400, que são o total de ativos do HGLG 11. Então, dá 9,9%. Então, esse dá uma ideia também dos fundos que estão bem mais alavancados, né? O HGLG é um exemplo, né? Ele tem aí um percentual elevado sendo consumido ali das suas receitas, né? Todo mês, para pagamento de custo financeiro. Seguindo com os demais fundos, a gente tem ali então o VILG 11 e o GARI 11 também como fundos com patamar de dívida bem elevado, né? Um consumo aí bem significativo ali das suas receitas com o pagamento de custos financeiros. A relação dívida-ativo também é bem elevada nesses fundos, né? Então, são fundos que vale a pena tomar cuidado ali e prestar atenção em relação às dívidas. Temos ali também indexadores, né, que vão desde 7,6, que é o IPCA mais 7,6, bem mais baixo, ao IPCA mais 8% no GGRC. Então, dá para ter uma ideia também da correção aí, né, dos juros, né, que são pagos ali a cada mês nessa dívida. Então, fica a lista aí, a tabela também. Se você tiver interesse em olhar mais em detalhes os números, né, é válido também pausar o vídeo e analisar ali. Certamente aí você vai conseguir tirar as conclusões focando em cada um dos fundos que você tem investimento. E agora vamos falar da eficiência dos fundos. Então, basicamente, qual que é a ideia de eficiência aqui? O fundo ele capta dinheiro, usa esse dinheiro para comprar ativos, esses ativos vão gerar renda para o investidor, para o fundo imobiliário. Então, cada captação, cada emissão de cotas do fundo foi levantada aí para esses 9 fundos, foi trazido tudo a valor presente, corrigindo pela inflação oficial, IPCA, e obteve ali um valor presente de todas as captações que foram feitas. Então, a gente tem na primeira coluna aqui, então, esse valor presente. O PL é o patrimônio líquido atual do fundo e o valor de mercado. Então, a gente observa ali, por exemplo, o HGLG 11, né? Ele teve as emissões, né, apresentaram uma ligeira queda para o patrimônio líquido atual e o valor de mercado bastante próximo. O BTLG, a gente vê de maneira mais clara essa queda, né? O XPLG, então, foi esse o racional, né? Mostrando ali o quanto que as emissões se transformaram em patrimônio líquido do fundo e quanto que o mercado enxerga que vale esse patrimônio líquido nesse momento. Então, temos aqui os valores, né? Também em forma de tabela. Aí dá para vocês também terem uma ideia, né, e consultarem aí um fundo específico que tenham interesse em ver aí como é que evoluiu, né? Então, é interessante, por exemplo, o BRCO, né, que o valor presente das emissões é mais baixo que o patrimônio líquido atual, ele apresenta o ganho ali, né, e o valor de mercado está ligeiramente acima também. Então, é uma ideia aí de eficiência. E aí, agora a gente pode ir também para outra medida de eficiência desses fundos. E essa segunda medida de eficiência basicamente é o pagamento de proventos anual dividido pelo valor presente das emissões, pelo patrimônio líquido do fundo e o dividend yield, que cada um reflete, né, o valor presente é o dinheiro captado, já atualizado financeiramente,
O patrimônio líquido é o patrimônio do fundo e o seu dividend yield são basicamente os proventos pagos divididos pelo valor de mercado. Então, dá para ter uma ideia aí de eficiência dos fundos, né? Aqui a tabela apresenta os dados, né? São bastante interessantes, né? A gente percebe ali que teve fundo que em relação à sua captação, né? Ele está pagando um valor mais baixo, por exemplo, o VILG 11, né? Com o desconto em relação ao preço de mercado, ele está dando um dividend yield de 10,2%, né? Então, consegue ali, olhando em detalhes esses dados, você consegue obter aí várias informações, principalmente aí do fundo de sua escolha, né? O fundo que você está de olho para investir. E chegamos ao final do nosso vídeo, espero que tenham gostado das informações. São informações ali bastante trabalhosas de serem levantadas, não me lembro de ter visto em algum outro vídeo esse nível de informações, né? E por isso eu peço, se você não é inscrito no canal, fique à vontade para se inscrever. Deixe a sua curtida, um comentário nesse vídeo, o que você achou dessa abordagem, foi interessante ou não. E se você não é membro do canal, a gente tem a opção de se tornar membro, de certa forma ajuda a incentivar esse tipo de trabalho. Até a próxima, um ótimo ano novo para vocês e que seja um 2025 de ótimos rendimentos.